Sabe aquela cena clássica? A gente está navegando na internet, vê um produto incrível. Um celular novo, um móvel para casa, não importa. O preço cheio logo de cara dá aquele susto, desanima. Mas aí, logo embaixo, aparece a oferta mágica que muda tudo. E, de repente, aquele número enorme, que parecia impossível, se transforma numa coisinha pequena, super gerenciável. O pensamento é quase automático. Ah, esse valor por mês, tranquilo, eu consigo pagar. E pronto. O clique em comprar acontece e o problema parece resolvido. Só que, na verdade, ele foi só adiado. A pessoa acabou de cair numa armadilha financeira, uma daquelas que a maioria só percebe quando já é tarde demais. Ok, vamos a fundo nisso. É muito importante entender essa ideia aqui. O parcelamento não é só um método de pagamento. Ele foi, na verdade, desenhado por gente muito inteligente que entende como a nossa mente funciona para levar as pessoas a tomarem decisões que, bom, matematicamente são péssimas, mas que emocionalmente são quase irresistíveis. A primeira peça dessa armadilha toda é a tal da conveniência. A grande jogada é reformular a pergunta que a gente faz para si mesmo, sabe? Tirar o foco do custo real, do peso daquele valor total e jogar toda a luz para uma percepção de que, nossa, isso é acessível. E é exatamente aqui que a mágica acontece. A pergunta racional, eu tenho R$ 2.400 agora para essa TV? Muito provavelmente teria um não como resposta. O cérebro faz a conta e pum, barra a compra. Mas a pergunta emocional, será que eu consigo pagar R$ 100 por mês? Muda o jogo completamente. R$ 100 parece quase nada. Aquele número que era impossível se torna inofensivo. E assim, a pessoa acaba vendendo meses da sua própria liberdade financeira por um prazer que é imediato. Agora vamos ver como isso vai se complicando. Porque o problema de verdade não é uma única parcela. É o efeito cumulativo. É o jeito como cada compra é vista de forma isolada, sem que a pessoa perceba a verdadeira bola de neve que está sendo criada. Primeiro, vem a TV de R$ 100 por mês. Ah, super justificável, né? É um item que se usa todo dia. Depois, aparece o colchão novo por 75. Poxa, uma boa noite de sono é importante, certo? Faz sentido? E aí o notebook por 150, essencial para trabalhar, para estudar. Cada uma dessas compras parece uma decisão pequena, totalmente sob controle. Mas e quando a gente junta tudo? R$ 585 por mês comprometidos. A renda não aumentou, mas as obrigações mensais, sim. E aí uma parte significativa do salário já nem pertence mais à pessoa. Pertence às decisões de um eu do passado. E o que é mais interessante aqui é o mecanismo por trás disso tudo. Os economistas comportamentais dão um nome para isso, efeito de desacoplamento. Pensa só, a alegria da compra é imediata, a dopamina vem na hora. A dor do pagamento, por outro lado, é espalhada, fatiada, em pequenas doses ao longo de meses. E o nosso cérebro é mestre em ignorar essas dorzinhas repetidas. A dor meio que evapora e o que fica na memória é só o prazer. Mas para além da psicologia, existe um custo financeiro muito real e que muitas vezes é invisível: os juros. Essa conveniência de ter algo agora, na hora, ela tem um preço. E esse preço está embutido em cada uma das parcelas. Então a pergunta que fica é essa: quanto custa de verdade o privilégio de não ter que esperar? E essa tabela aqui ilustra o custo de forma brilhante. Naquele item de 5.600, com juros bem comuns de 18% ao ano, o valor final pago é de 6.720. Ou seja, são R$ 1.120 a mais. A conclusão é que se paga 20% a mais só pela impaciência. E esse custo ele não vem numa linha separada na fatura, não. Ele está ali, escondido, invisível dentro da parcela. E a armadilha fica ainda mais profunda. A pessoa fica presa pagando por anos, por um item que perde valor muito rápido. 3 anos depois, ainda está lá, pagando pela TV que já enjoou ou pelo notebook que ficou lento. O valor do bem despenca, mas a obrigação do pagamento continua lá, fixa. É uma cilada. Ok, o problema está entendido, mas e como se escapa dessa armadilha? A resposta não é complicada não, mas exige disciplina. É tudo sobre mudar a perspectiva e construir algumas defesas. O plano tem 4 passos bem diretos. Primeiro, parar de ver parcela como pagamento e começar a chamar pelo nome certo, dívida. Segundo, construir uma reserva de emergência, que é a única defesa real contra essa espiral de dívidas. Terceiro, identificar o gatilho emocional, aquele momento que leva ao sim, e quando ele aparecer é preciso parar e fazer as contas do valor total. E o quarto, que talvez seja o mais importante, reconstruir a capacidade de esperar. Essa habilidade de querer algo e não ter na hora é o que separa quem constrói riqueza de quem vive preso.
Certo, mas tudo isso pode soar meio teórico, né? Então vamos para uma ação prática imediata. Um compromisso que pode começar hoje mesmo para virar esse jogo. A primeira ação é essa: tornar o invisível visível. O exercício é simples: pegar papel e caneta e listar cada parcela que está sendo paga. E aí, somar tudo. Olhar para esse número final. Essa é a fatia do salário que já tem dono. Para muita gente, ver esse número pela primeira vez é um choque. E é exatamente desse choque que nasce a motivação para mudar. E depois vem um único compromisso: nenhum parcelamento novo pelos próximos 90 dias. Só isso. Não é nem sobre quitar as dívidas antigas mais rápido, é sobre estancar o sangramento. Parar de assumir novas dívidas. A regra passa a ser simples. Se algo é necessário, o dinheiro precisa ser juntado primeiro. Se não dá para juntar, então ainda não é a hora de comprar. Esse sistema de parcelamento só tem poder sobre alguém se essa pessoa concorda em participar do jogo. No momento em que se para de alimentar o ciclo, ele se quebra. No momento em que se recupera a habilidade de querer algo e saber esperar, a pessoa se torna livre. E essa é a liberdade de verdade, aquela em que o salário pertence a quem o ganhou e o controle da própria vida financeira é retomado. A questão que fica é: será que não chegou a hora de parar de jogar esse jogo?